Um calor invadiu o meu peito. No início eu estava sem jeito, mas foi tão sublime o defeito. Por Deus eu me vi no direito e não pude mais esperar. Eu nem mesmo importei-me com o lugar. O santo nome comecei a louvar. Ao meu Deus comecei a adorar. Depois eu me vi a chorar enquanto estava a cantar canções que falam de amor. Cantava e encantava, a Jesus Cristo eu adorava, e pulava e cantava e sorria, eu chorava e louvando dizia, eu te amo Jesus, que alegria, isto não é uma fantasia, meritou-la utopia, em luz meu olhar resplandecia, eu sorria, eu sorria, eu sorria. As pessoas ficaram a me olhar, indignados a sussurrar, comentário se fez ecoar. Santo Deus, quanta ironia, nunca vi tanta histeria. Nós teremos que dar um jeito. Ele é fanático, isto é anarquia. Ó Jesus, quanta alegria, a minha vida era vazia, pois eu não te conhecia. Eu chorava, eu vagava, eu sofria, mas agora que estás aqui dentro do meu coração, grito alto, alegre e livre, foi-se embora a solidão, e todos a rirem de mim. Ah, eu sorria, eu sorria, eu sorria. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Tirei essa manhã para meditar num texto bem conhecido, escrito por João, no capítulo 4, no Evangelho de João, no versículo 23 em diante, 23 e 24, que testifica-se o seguinte: palavras do Mestre querido. No entanto, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. O adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso faz parte do diálogo de uma samaritana, de Jesus com uma samaritana. Esse texto por si já é bastante emblemático, um mestre, doutor da lei, como era o caso de Jesus Cristo, conversando com uma mulher, que na cultura judaica a mulher já era, segundo as tradições rudimentares, e até mesmo as leis deturpadas, que foram deturpadas pelos fariseus, a mulher em si passou a ser subjugada. E principalmente se tratando de uma mulher samaritana, porque os samaritanos eram subjugados. Mas não estou aqui para falar sobre tradições antigas, mas sim sobre uma adoração, sobre um Deus maravilhoso que é adorado ainda agora, enquanto estou falando aqui. Quando Isaías, 740 anos antes desse mestre querido, na plenitude dos tempos, vir à terra, logo no início do capítulo do livro dele, escrito por ele, no capítulo 6, ele teve uma visão esplendorosa. Ele viu esse Deus maravilhoso sentado sobre um alto e sublime trono, cujas vestes desse Deus maravilhoso cobriam o trono. Os serafins voavam, os querubins aclamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas também não é sobre isso que eu quero falar, só veio à baila porque Deus não necessita de adoração. Existe um outro texto também que nós lemos, um debate de Jesus com os fariseus, justamente por causa das tradições hipócritas, mesquinhas. E Jesus, no capítulo 15, a partir do versículo 8 do livro de Mateus, ele chama aqueles fariseus de hipócritas.
E ele falou: bem profetizou Isaías sobre vós, esse povo me honra com suas tradições, falsas tradições, mas aparta o seu coração de mim. Eu gostaria de deixar mais dentro do contexto. A partir do versículo 7 do capítulo 15 do livro escrito por Mateus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os teus lábios, os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando-me doutrinas que são dos homens. Eu, no meu entendimento, servir a Deus, principalmente no momento de adoração, eu falo isso porque ontem o meu coração se expôs a adorar. E eu não sei se o nome é vinicultor, aquele que fabrica o vinho, fugiu agora, fabricante de vinho. Quando ele faz um vinho, ele faz da mais pura essência. Não se pode colocar nada para não tirar o teor do vinho a se degustar. É só uma analogia do que seria ou do que é um louvor feito para Deus. Não deve se colocar nada, deve ser o mais sublime vinho com a essência mais pura, para que suba às narinas do Senhor com um suave perfume de aroma agradável. Adoração, acima de tudo, para mim, é uma essência. Por isso eu falei sobre aquela samaritana que falava que alguns adoravam a Deus no monte. Enfim, eu não vou adentrar-me nesta questão. Mas Jesus foi categórico, não questionando se os samaritanos estavam certos ou os judeus. Mas ele disse que hora vem, já chegou, que aqueles que adoram a Deus, que venham adorá-lo em espírito e em verdade, ou seja, levar para Deus o mais sincero louvor de um coração puro, de um coração que foi regenerado, de uma alma quebrantada, cuja resistência mudou tudo, onde houve uma transformação e sempre havido uma transformação. Eu não estou dizendo aqui que somos perfeitos ou que eu seja perfeito. Só eu sei o quanto eu careço da misericórdia de Deus. Mas eu luto contra essa carne, contra essa natureza humana dia e noite, como poderia dizer, dioturnamente, porque eu sei que até em sonhos o pecado quer permear a minha vida. Mas quando eu estou no centro da vontade, buscando a misericórdia de Deus, a gente acaba se tornando incólume das intempéries da natureza humana. Como estou falando do louvor que é ofertado a esse Deus, é claro que infelizmente quantos não louvam e colocam na essência do louvor enganos que partem do intrínseco, do mais íntimo do seu coração, melhor dizendo, quando o louvor tem que sair de um coração puro. Me entristece ver cantores cantarem músicas seculares num altar, porque o altar para mim é o lugar mais sublime. Eu não estou aqui questionando se você deva ou não ouvir uma música secular. Não é o caso. O que eu quero dizer agora é que quando nós nos achegamos a um altar de uma igreja, de um templo, ainda que seja uma igreja simplória, uma igreja pequena, cujo louvor seja de má qualidade, os cantores não saibam nem mesmo cantar. Eu faço parte de uma igreja que o louvor é esplendoroso, mas sinceramente, quando eu fecho os olhos, eu esqueço onde eu estou. Eu saio espiritualmente falando e me sinto como se fosse transladado e me sinto em meio aos querubins que adoram ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Por isso é a necessidade de que a igreja, que esses líderes, que até mesmo muitos são famosos, aprimore. Não ofereça a Deus um vinho deturpado, seja com canções seculares, com canções humanistas ou com canções triunfalistas, que colocam o homem como centro da questão. Quando nós nos achegamos diante do altar de Deus, nós devemos despir-nos de nós mesmos e nos colocar na mais profunda, verdadeira, sincera adoração. Então não há aqueles que ministram e aqueles que são ministrados, porque há uma só voz, um só cântico e um só louvor.
Ainda que hajam pessoas que muitas vezes já aconteceu comigo, que questionam como eu sou tão eufórico, como eu sou tão profundo, como eu sou tão sincero, porque eu sinto que estou oferecendo a Deus o mais puro, a mais pura essência de um vinho, porque o meu desejo é inebriar o meu Deus, apesar de ser falho, de ser um recipiente falho. Mas quando a essência do meu louvor mesclada à minha alma e o amor e a gratidão do que ele fez por mim na cruz sobre os céus, eu creio, eu sei que isto está fora da questão. É uma coisa minha, não é uma doutrina, mas é como se o meu Deus maravilhoso estivesse bebericando o mais saboroso, puro e verdadeiro vinho, que é a essência da adoração, da minha adoração. Talvez aquele que esteja cantando com uma voz bonita e profunda lá na frente, não estou dizendo que ele é assim. Talvez ele não esteja com a vida íntegra, uma vida digna no altar, não importa. O importante é o meu coração ligado ao trono da graça. Aos que cantam músicas seculares ou que cantam nas igrejas e depois vão para as boates, vão para os motéis, eles prestarão contas a Deus. O que importa sou eu, que do meu lugar sou transladado espiritualmente do lugar que estou terreno para subir às regiões celestiais e me prostrar diante da graça e do amor desse Deus e estender as minhas mãos com o rosto prostrado no chão e dizer: Senhor, é o vinho que eu produzi para ti. Que o Senhor possa beber e calo e degustar deste sabor sincero e verdadeiro. Amém.